Here we go. We have a very exciting topic today. E aqui vamos nós, temos aqui um tema muito interessante hoje. We started with it last week already E damos início a este mesmo tema semana passada, in the Sunday service and in the home group. tanto no domingo como na quinta-feira no grupo familiar. We talked about the Holy Spirit, Falámos sobre o Espírito Santo and there is one important element, e há aqui um elemento muito importante, because the Bible says we are asked to get drunken in the Holy Spirit, porque a Bíblia nos convoca a nos embriagarmos no Espírito Santo. but for this we need to get active. Mas para isso precisamos de ser ativos, We need to drink from Him. precisamos de beber dele. So before we take any decisions in our lives, E antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, we normally get informed about things. normalmente somos informados acerca das coisas. If it's a hobby or a car you buy, Se é um passatempo ou um carro que tu possas comprar, before we take decisions, we need to get some information. antes de tomar uma decisão, precisamos de recolher algumas informações. For this reason, we also need to get information about the Holy Spirit. E também sobre isso precisamos de recolher informações acerca do Espírito Santo. Today, we want to learn more about Him or remember things we have already heard. E hoje, se calhar, vamos relembrar algumas coisas que conhecíamos ou então aprender coisas novas. And the topic of today is Holy Spirit, who are you? E o tema para hoje é Espírito Santo, quem és tu? Before I start with the Bible verse, I want to shortly also explain that if any other church is not having the same thoughts about the Holy Spirit and His gifts, Antes de continuarmos com a mensagem, apenas dizer que se existe alguma igreja que não compartilha desta mesma informação acerca dos dons do Espírito, this is not a sin. que isso não é pecado. If people have no gifts of the Holy Spirit, Se as pessoas não têm os dons do Espírito Santo, it is not a sin. não é um pecado, But to have gifts and knowledge about the Holy Spirit mas termos acesso a esse conhecimento sobre Ele e os seus dons is a special grace. é uma graça especial. It's very important because this topic tried to divide churches, É muito importante porque este tema acaba por dividir igrejas and Jesus doesn't like that. e isso não é da vontade de Jesus. We start with John 16:13. Então John 16:7. vamos dar início a João capítulo 16, versículo 7. John 16:7. João 16, versículo 7. But very truly I tell you, it is for your good that I'm going away. So Jesus speaks before he leaves to heaven to his disciples. Isto é Jesus falando aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. So Jesus says, it's good that I'm here, but it's better than I go. Jesus está a dizer, é bom que eu esteja convosco, mas é melhor que eu vá. Because I will send something to you, someone, and it's important. Porque eu vou enviar alguém a vós, que é muito importante. In verse 8 he says, when he comes, he will prove the world to be wrong about sin and righteousness and judgment. E versículo 8 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. And verse 9, about sin, because people do not believe in me. 9, do pecado, porque não creem em mim. Verse 10, about righteousness, because I'm going to the Father where you can see me no longer. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. I have much more to say to you, more than you can bear. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. He will not speak of his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. He will glorify me, because it's from me that he will receive what he will make known to you. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos-lo-á de anunciar. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vos-lo-á de anunciar. So Jesus explains to his disciples in a very crucial moment, because he's leaving them.
Jesus então dá este ensinamento aos seus discípulos no momento muito crucial em que Ele os vai deixar. That it's better for them that He goes because the Holy Spirit will come. Que é melhor que Ele possa ir, porque o Espírito Santo então virá. And He will make the difference. E Ele fará a diferença. He will not do what He wants to do, the Holy Spirit. O Espírito Santo não fará aquilo que Ele quer fazer, But He will only do what is aligned with Jesus and God the Father. mas só fará aquilo que está alinhado com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. So if we believe that for this world it would be better if Jesus still would be here, we are wrong. E se nós queremos que para o mundo seria melhor que Jesus ainda estivesse connosco, estamos errados. It's better that the Holy Spirit is here. É melhor que o Espírito Santo esteja. And we want to look into different attributes of different, what is the Holy Spirit? Who is Him? Então Who is He? vamos ver aqui alguns atributos sobre quem é o Espírito Santo, quem Ele é. And in Acts 13 verse 2, E é no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, there's one sentence, há uma frase, and it says, while they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work of which I have called them. e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. And we don't want to look so much into what the Holy Spirit says, Nós não queremos ir ao detalhe daquilo que o Espírito Santo está a dizer, but we want to understand that the Holy Spirit speaks. mas queremos entender que o Espírito Santo fala. So after Jesus left, Após Jesus ter deixado, we can see the Holy Spirit was speaking to the disciples. então podemos ver que o Espírito Santo falava aos discípulos. And they don't say, maybe it was an idea from us. Eles não dizem, sim, se calhar é uma ideia nossa. No, the Holy Spirit gave clear instructions. Não, mas o Espírito Santo deu instruções bastante claras. So we have two sources on this earth that can speak to us Christians from God. Então existem duas fontes que para nós cristãos podem falar acerca de Deus. It's the Holy Spirit that can speak to us, É o Espírito Santo que pode falar connosco and it's angels that can speak to us. e os anjos que podem falar connosco. So this is what we need to keep, that we have learned. The Holy Spirit can speak to us and give us direction. E precisamos de reter isto. O Espírito Santo pode falar connosco e nos dar direções. So we look to Acts 4:31. Então vamos ao livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Here it says in Acts 4:31, E diz aqui em Atos 4, 31. after they prayed, the place where they were meeting was shaken, E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. So at this place there were gathered Christians, Neste lugar estavam reunidos alguns cristãos. and I want you to understand that all of them were filled with the Holy Spirit, all. E é importante dizer que todos foram cheios do Espírito And Santo. whatever it means, we will look into it later a little bit. E o que isso significa, nós vamos entrar com detalhe daqui a pouco. It's not something for some special people. Não é algo para um grupo especial de pessoas. The Holy Ghost wants to fill all of us. O Espírito Santo quer encher a todos nós. It's for everyone. É para todos. It's for me, É para mim, it's for you. é para ti. And Ephesians 4:30, E em Efésios capítulo 4, versículo 30, we learn something very interesting about the Holy Spirit. aprendemos algo muito importante acerca do Espírito Santo. Ephesians 4:30. E Efésios capítulo 4, versículo 30. It says, "And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption." E não entristais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. And do not grieve the Holy Spirit. Não entristeçais o Espírito Santo. We have something comparable in 1 Thessalonians 5:19 to 20. Existe algo muito que se possa comparar em 1 Coríntios, capítulo 1 Tessalonicenses 5, 19, 20. In 1 Thessalonians 5:19 to 20, Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, it says, "Do not quench the Spirit, do not treat prophecy with contempt." E diz, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. So this is the question: how can this be that God, the creator of the whole universe,
E aqui é a questão, como é que o Deus, Criador de todo o universo, that He sends His Spirit on the earth, que Ele enviou o seu Espírito, ou envia o seu Espírito sobre toda a Terra, and we, little people created, e nós, pessoas muito pequenininhas que fomos criados, we have received everything from Him, our lives, que recebemos tudo dele na nossa vida, that we can quench the Holy Spirit, que nós possamos extinguir o Espírito Santo, that we can grieve the Holy Spirit. possamos entristecê-lo. And it has something to do with the personality of the Holy Spirit E isso tem algo a ver com a personalidade do Espírito Santo. and with the respect that God has for your life, E com o respeito que Deus tem para com a tua vida. because He has made us very special in His image, Porque nós fomos criados de um modo muito especial à sua imagem. and we are free in our will and our decision, E nós somos livres da nossa vontade. and He will never manipulate us or touch the freedom we have. E Ele nunca vai retirar, nos privar dessa liberdade que nós temos, ou nos manipular. So we easily can neglect the Holy Spirit. Então, dessa forma, é muito fácil nós podermos negligenciar o Espírito. And I can tell you, it doesn't take a lot for Him to be far away from you. E posso-vos garantir que não é preciso muito para que Ele possa se apartar. And I always love this picture. The Holy Spirit does not come when your door of your heart is half open for Him. E eu tenho muito esta imagem presente, que o Espírito Santo não vem quando tu tens a porta do teu coração, da tua vida, semi-aberta. You really have to want Him. Tu tens mesmo de querê-lo. And it's not like at McDonald's where you have a cheeseburger in 5 minutes. E não é como o McDonald's, em que tu tens um hambúrguer em 5 Oh, I got the Holy minutos. Spirit. Thank you, God. Let's go. Ah, o Espírito Santo não, entra cá, obrigado. He's holy. Ele é santo, He's special. Ele é especial. And He's very, very sensitive on how we deal with Him. E Ele é muito sensível na forma como o tratamos. 1 Corinthians 6:19 to 20. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Corinthians 6:19 to 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. Here it says, "Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, that you are not your own, but you were bought at a price, therefore honor God with your bodies." 1 Coríntios 6, 19, 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. So where is the Holy Spirit? E então, onde está o Espírito Santo? He is within us. Ele está em nós, He is in our body, ele está no nosso corpo, because our body is His temple. porque o nosso corpo é o seu templo. And I can tell you, if our body within us is smelly because of sin and unrighteousness and things, E eu posso vos garantir, se o nosso corpo está cheirando mal por causa de pecado e iniquidade, He will not feel home. ele não vai se sentir em casa. Therefore, we need to honor God with our bodies, Então precisamos desta forma honrar a Deus com o nosso corpo. what means we need to live a holy lifestyle. Isso significa que precisamos de viver uma vida santa. And like the Bible says, we shall not get drunken with alcohol, what harms our body. E então, é como a Bíblia diz, não devemos nos embriagar com o álcool que vai fazer mal ao nosso corpo, But drunken with the Holy Spirit who heals our body. mas embriagar-nos com o Espírito Santo que vai curar o nosso corpo. So where's the Holy Spirit? Within us. E onde está o Espírito Santo? Está em nós. When we desire Him Quando o desejamos and when we are ready for Him. e quando estamos prontos para Ele. The Holy Spirit gives power to us. O Espírito Santo dá-nos poder. In Acts 1 verse 8, Em livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, in Acts 1 verse 8, em Atos 1, 8, it says, maybe I have only I have it here in Germany. Maybe someone can read it. You have Acts 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to all the ends of the earth. Thank you. Mas, So, mas yes. recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
E ser-me-ás testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a terra, em Judeia e Samaria e até aos confins da terra. So you will receive the power of the Holy Spirit. E receberás o poder do Espírito And you Santo. will be my witness till the very end of this earth. E ser-me-ás testemunhas até aos confins da terra. And it was this power that made it possible that these 12 disciples E foi este poder que tornou possível que estes 12 discípulos changed the whole world, and Christianity is at the moment still the most spread religion in the world. Foi esse poder que permitia que esses 12 homens pudessem fazer com que o cristianismo fosse, a nível da terra, a religião mais, a maior, a mais espalhada. But it was not the power of 12 very smart and nice people. Mas não foi o poder de 12 homens que eram inteligentes, It was the power of the Holy Spirit that made this possible. mas foi o poder do Espírito Santo que tornou isto possível. So without the power of the Holy Spirit, we don't have to meet here. Então, sem o poder do Espírito Santo, não precisamos nos encontrar aqui. We will make no difference. Não, porque não vamos fazer diferença. It's only the power of the Holy Spirit that will change things on this island Será somente o poder do Espírito Santo que fará com que algo possa mudar nesta ilha, and in our lives. na nossa vida. And whenever we understand our sins and we repent and come to Jesus, it's the Holy Spirit that causes this. E cada vez que vimos a Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, isso é fruto da ação do Espírito Santo. So it was the Holy Spirit that brought you to Jesus. Então, foi o Espírito Santo que nos trouxe a Jesus. It was not our intelligence Não foi a nossa or inteligência wisdom. ou a nossa capacidade intelectual. In Acts 5:32, E no livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, it says in Acts 5:32, diz em Atos, capítulo 5, versículo 32, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, who God has given to those who obey Him. e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. So we said the Holy Spirit wants to be desired. Então, já vimos que o Espírito Santo quer ser desejado, Your temple must be clean. que o nosso templo deve estar limpo. And this happens normally. When is our temple clean? When are we really holy in our lifestyle? Quando é que realmente o nosso templo está limpo? Quando é que nós somos santos nos nossos estilos de vida? It's when we obey God. É quando obedecemos a Deus. We not obey our own thoughts and emotions. Nós não obedecemos aos nossos próprios pensamentos ou emoções. At the moment I see thousands, 10,000s of Christians listening to their emotions more than to really God's will and to His leaders. E hoje em dia eu vejo dezenas de milhares de cristãos ouvindo mais os seus líderes, os seus desejos internos. And people can be misled very easily. E as pessoas podem ser falsamente lideradas. So there are some things that need to happen if we want to be filled with the Holy Spirit. Então há algumas coisas que têm que acontecer se queremos estar cheios do Espírito Santo. But luckily we have Jesus Christ Mas felizmente nós temos Jesus Cristo and His forgiveness, e o seu perdão. and our sin is not the problem, E o nosso pecado não é problema. because we can ask Jesus to clean us up. Porque podemos pedir a Jesus que nos possa limpar. And today with the Lord's Supper we remember what Jesus has done for us. E então hoje na ceia do Senhor podemos relembrar aquilo que Jesus fez por nós. And the most costly thing in life is to be saved from sin. E a coisa que mais custou na vida e neste mundo foi o preço pago And to have eternal life, para podermos ter a vida eterna, which will be pretty good. que será muito bom. In Acts 19, 5-6, É no livro de Atos, capítulo 19, versículo... Acts 19, 5-6, Em Atos, capítulo 19, versículo 5 e 6, we also learn something about how the Holy Spirit works. e então também lemos algo da forma como o Espírito Santo funciona. When Paul placed his hand on them, Quando Paulo colocou as suas mãos sobre eles, the Holy Spirit came on them, o Espírito Santo veio sobre eles, and they spoke in tongues and prophesied. e eles falaram em línguas e profetizaram. So the Holy Spirit can come if people are laying hands on you and blessing you. Então o Espírito Santo pode vir quando as pessoas impõem as suas mãos sobre ti. And this can cause to speak in tongues and
to get prophetic gifts. E isto nos pode levar a falar em línguas e a receber dons de profecia. So it was a act of someone. It's not just, oh, please make Tosta receive the Holy Spirit. Isto deve-se a um ato e não simplesmente de alguém dizer que o Tosta receba. But they put their hands on them. Mas impôs as suas mãos sobre eles. And then it happened. E depois isso aconteceu. So when you see someone doing that, there might be a reason for that. Então quando tu vês alguém impor as suas mãos, se calhar há uma razão por isso. Because it's biblical. Porque é bíblico. In Luke 3:21 to 22, No Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 22, I know today it's a little bit learning, eu sei que hoje é um pedacinho sempre a aprender, but God wants to prepare our hearts for what He has for us. mas Deus quer preparar o nosso coração para as coisas que Ele tem para nós. And we need to know if we want it or not. E precisamos de saber se queremos ou não. So we need to understand first more of the Holy Spirit, Então precisamos entender primeiro mais acerca dele, then we might be able to open up for Him more. e então de forma a podermos nos abrir para cada vez mais para Ele. Luke 3:21 to 22. É Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22. When all the people were baptized, Jesus was baptized too. And He was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on Him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouvi-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. And this gives us the first indication that there's two baptism. E isto dá-nos uma indicação clara que há dois tipos de batismo. And when we read Acts 10:47, E quando lemos o livro de Atos, capítulo 10, versículo this 47, gives us also deeper information about this. dá-nos um deslumbre um pouco mais profundo sobre isto. Acts 10:47. Atos, capítulo 10, versículo 47. Surely no one can stand in the way of their being baptized with water. 47. Acts 10:47. Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água? They have received the Holy Spirit just as we have. Para que não sejam também batizados eles, que também receberam como nós o Espírito Santo. Okay, so we have two baptism. Então nós temos aqui dois batismos. One is in the Holy Spirit, Um é no Espírito Santo, one is in the water. um é na água. And it's interesting, the one with the Holy Spirit can come first. E é curioso que o batismo no Espírito Santo vai primeiro. Because what is talked about here, it is the Gentiles, not the Jewish, that got baptized with the Holy Spirit. Então aqui o que a Bíblia fala é sobre os gentios, não sobre os judeus. Because what Paul says here, no one can stand in the way of their being baptized in the water. He speaks about the Gentiles, and he's explaining this because they have received the Holy Spirit just as we have. So Paul understood that the gospel, the truth, is for the Gentiles as well, not only for the Jews. Paulo tinha esta visão, esta ideia muito clara de que o Espírito Santo era também para os gentios, não somente para os judeus. So there are two baptisms. Então, existem dois tipos de batismo. And Acts 10:15 to 17 gives us also an explanation for that. Então, Atos capítulo 11, versículo 15. Here it says, "And as I began to speak, the Holy Spirit came on them, and He had come on us at the beginning." E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Then I remembered what the Lord has said, "John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit." E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito So Santo. if God gave them, the Gentiles, the same gift He gave us who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way? Portanto, se Deus deu aos gentios o mesmo dom que a nós, quando havemos querido no Senhor Jesus Cristo, quer então eu para que vos pudesse resistir a Deus.
It is something supernatural when the Holy Spirit comes. É algo sobrenatural quando o Espírito Santo vem. And we all in our lives, there's a hunger in every life of every person on this world about supernatural things. E há uma fome em cada pessoa deste planeta sobre as coisas espirituais. And that's the reason why all these witchcraft things, they're so excited and young people just love witches and supernatural things already. E é por isso que a geração mais nova acha tanta piada nestas coisas da magia, da bruxaria, essas coisas. There's a hunger for supernatural things in our lives. Há uma fome pelas coisas sobrenaturais na nossa vida. But it needs to be filled with the only good supernatural power, Mas tem de ser preenchido somente com o poder sobrenatural, aquele que é bom, which is the Holy Spirit. que é o Espírito And Santo. this was visible by Paul. He saw something supernatural is happening with these Gentiles. E Paulo viu algo fantástico acontecendo com estes As gentios, they received the Holy Spirit. quando eles receberam o Espírito Santo. And then he understood this must be from God as well. E ele entendeu que isto tem de vir do Senhor também. And it's also good that there's only one Holy Spirit. E é bom que só existe um Espírito Santo. If you look to other religions and cultures, they have thousands of spirits. Se nós vemos outras religiões, eles têm milhares de espíritos. Oh, which one I do need now? E qual é que eu vou precisar agora? Which one is responsible for E this? qual é que é responsável por isto? Oh, there's just one. E nós não, só temos Thank you, Jesus. There's one Spirit. Obrigado, Jesus, porque só há um Espírito. So we sang the song today, one God, one ghost, one Son. Nós cantamos de há pouco, logo no início, um Deus, um caminho, um Espírito. It's only one, and we know that there cannot be another one. E sabemos que apenas há um, não pode haver mais. And it's also interesting when we look in the history of the Bible at the very beginning, E é interessante ver quando nós olhamos para a história na Bíblia, logo no início, we can see that the Holy Spirit always was there. podemos ver que o Espírito Santo esteve sempre lá. He wasn't poured out on all flesh, Ele não foi assim derramado, but he was there, and you will find verses where the prophets were informed by the Holy Spirit. mas vamos ver como ele estava lá e como os profetas recebiam essa And in the orientação. very beginning of the Bible, we already get some information about the Holy Spirit. E logo no início da Bíblia temos alguma informação sobre ele. In Genesis 1:1-2, E em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2, it's where the book starts. é onde o livro começa. It says, "In the beginning God created heaven and earth. No princípio criou Deus os céus e a terra. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters." E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. What a powerful picture. Que imagem poderosa! So it wasn't finished yet, creation, Não estava concluída ainda a criação. and the Spirit of God was hovering, what a word, over the water. E o Espírito Santo movia-se, pairava sobre as águas. So he was there from the beginning already, Ele estava lá desde o início, and he's here today. e Ele está aqui também hoje. The Holy Spirit is the power of God. O Espírito Santo é o poder de Deus. And in Luke 24:49, E em Lucas capítulo 24, versículo 49, Luke 24:49, em Lucas capítulo 24, 49, it says, "I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed from the power from on high." E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de In other poder. words, don't go and do the works of God if you do not have the power from high. Por outras palavras, ele está dizendo, não façam as obras do meu Pai antes que sejam revestidos do poder do alto. Wait till it comes. Esperem para que Ele venha. Wait till the Holy Spirit comes. Esperem até que o Espírito Santo venha. And He gives you the power from high. E Ele vos deu o poder do alto. And when did we see the big revival happening in the early gatherings of the disciples? E quando é que nós vimos o avivamento logo no início dos jantamentos cristãos? Jesus was gone.
Jesus já tinha ido embora. And the Holy Spirit came. E o Espírito Santo veio. And strange things happened. E coisas estranhas começaram a acontecer. They didn't know when they were speaking in bubble Eles tongues. não sabiam quando estavam a falar, a bambolear entre palavras. What's going on? They looked stupid. Eles não sabiam, eles até pareciam de certa forma estúpidos. Do you want to look stupid? Será que tu queres aparentar estúpido? I want to look stupid if I know that God can make a difference through that. E eu não importa de aparentar ser estúpido se Deus pode fazer uma diferença através disso. And 3,000 people got saved E 3.000 pessoas foram salvas. by something that wasn't done by smart people or studied people. It was just a gift of God. Por algo que não foi feito por pessoas estudadas ou inteligentes, mas por um dom dado por Deus. So when we allow the Holy Spirit to take over, Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo possa tomar controle, then the power of God can make a difference. então o poder de Deus pode fazer a diferença. And I shortly also want to mention that His name is very often abused. E eu quero referenciar de forma rápida que muitas vezes o seu nome é abusado. Because people want to look powerful when they shout the name of the Holy Spirit. Porque as pessoas querem aparentar santas quando gritam o nome dele. At best 5 times in 1 minute. O mais rápido em 5 minutos, 5 vezes 1 minuto. And I'm not here to judge because sometimes it can be the right thing to do. Eu não vou julgar porque às vezes pode ser o mais correto a ser feito. But when people use the Holy Spirit to look good, Mas you quando, should question that. mas quando as pessoas usam o nome dele para aparentarem santas ou boas, deves julgar isso. We need to understand in what time we live right now. Precisamos entender o tempo em que vivemos hoje. We live in the 80 years of the best time in the Western world. Vivemos nos 80 melhores anos do tempo moderno do Ocidente. We have comfortable lives compared with all the generations before us. Temos vidas confortáveis comparado com as gerações que nos antecederam. And in this time we feel strong and we go for our success, we do what we want. We are loud people. Nós nos sentimos bem, temos muito sucesso, estamos empoderados. But our pride is not good for the Holy Spirit. Mas o nosso orgulho não é bom para o Espírito Santo. As I explained, he's shy, he speaks silently, he tells us things we do not want to hear. Como já disse, ele é muito gentil, ele é de certa forma tímido. This time of wealth and comfort is not a good time for the Holy Spirit in the church. Este tempo de comodismo e de riqueza não é um bom tempo para o Espírito Santo na igreja. For me personally, it's very difficult to hear him, Para mim, pessoalmente, é muito difícil ouvi-lo. and I pray a lot that I can hear him better. E eu oro muito para que eu o possa ouvir melhor. And I understand enough that I need to ask you to pray for me that he speaks to me more. E eu entendo que preciso de vos pedir que orem para que eu possa ouvi-lo mais. As your own future is also depending on how good I can hear the Holy Spirit and share things with you. Porque, de certa forma, o vosso futuro dependerá muito da forma em que eu possa ouvir e compartilhar convosco as coisas que Ele me diz. It's nothing that we can buy. We cannot buy the Holy Spirit. Não é algo que eu possa comprar o Espírito Santo. We cannot convince him by being good people. Nós não podemos convencê-los sendo boas pessoas. He is a gift of God for us, Ele é um dom de Deus para nós. and we need to be worthy for him. E nós precisamos nos sermos dignos para Ele. We will speak about the gifts of the Holy Spirit the next weeks. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo nas próximas semanas. And if you have some questions in between, you can always come to me and give me a call. E se tiveres alguma questão, alguma dúvida, podes me perguntar ou me ligar. I believe that Pentecostal and charismatic churches are only the fastest growing movement in the world. Eu creio que as igrejas carismáticas pentecostais são as de maior crescimento neste momento no planeta. Because they teach also about the Holy Spirit. Porque ensinam também em parte sobre o Espírito Santo. It doesn't mean that they're perfect. Não significa que sejam perfeitas. I've seen enough bad things. Eu tenho visto demasiadas coisas erradas. But this is where the power of God is. Mas é aqui onde o poder de Deus está. This is that leads us into all the truth. Isto é aquilo que nos guia em toda a verdade.
And we, in our time where we live of entertainment, we want to look to people. E neste tempo em que vivemos no entretenimento, queremos olhar para as pessoas. And the church room has to have a certain style. We talked about it, that we like it. E onde as salas têm que ter algum estilo. And the leader needs to be a certain strong personality where you can trust him. E então o líder tem que ter uma personalidade muito forte em que tu possas confiar nele. But God can even use children better than some leaders Mas Deus pode usar crianças ainda de forma melhor do que alguns líderes. to speak into our lives. De forma a falar às nossas vidas. Maybe we can stand up and pray. Vamos orar.